qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje volta ao tema da reforma da Previdência. É preciso examinar alguns desafios que estão colocados para esse processo. Na verdade, o governo, nas últimas semanas, anunciou a reforma com grande apresentação, a ida do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional para fazê-lo pessoalmente, além de uma manifestação no rádio, na televisão, em que o presidente apresentou. A proposta tem várias coisas interessantes, importantes. A principal delas é que esse projeto atinge praticamente todos os setores, ninguém fica de fora, em tese pelo menos, segundo as afirmações e a retórica do governo, e há um esforço de colocar um fim a privilégios e, num certo sentido, enfrentar a questão da desigualdade. Claro que a proposta tem problemas e tem algumas críticas que estão sendo feitas também, então, que vão ter que ser levadas em conta. Mas eu penso que o grande desafio é a questão da formação da base parlamentar de apoio do governo para a aprovação da reforma da Previdência. O governo vai precisar de, no mínimo, 308 votos para poder fazer as mudanças na Constituição que permitam que a reforma seja realizada. Não é? O governo tem anunciado que, na sua nova visão, na sua nova política, a implementação não apenas dessa reforma, mas de outras medidas, leva em conta o fim do chamado toma lá da cá, em que o governo oferece cargos e os parlamentares votam nas propostas do governo por causa de cargos que receberam. O governo diz, não, nós estamos organizando a relação com o Congresso através da relação com bancadas temáticas. Mas todo mundo sabe que as bancadas temáticas não são suficientes para garantir vitória de aprovação de projetos no plenário da Câmara e eventualmente no Senado, né? Então, é um grande desafio que está colocado, ainda não resolvido. Vários aliados e mesmo pessoas, digamos assim, da relação interna do governo no Palácio do Planalto têm levantado dúvidas sobre como se constituirá essa base. Recentemente, o governo anunciou que vai fazer a distribuição de cargos nos estados e em terceiro, quarto escalões, a partir das decisões que já foram tomadas, através de critérios muito rígidos, muito estabelecidos, que poderiam permitir uma nova fase. Entre esses critérios estão inscritos a que os eventuais indicados tenham uma formação técnica e educacional adequada para desempenhar o seu papel e, por outro lado, que eles não tenham, digamos assim, precedentes de ficha suja que os impeçam de desempenhar a sua função. Mas, na verdade, além disso, o governo vai enfrentar algumas outras dificuldades. Professor, quais seriam essas outras dificuldades? Talvez a mais importante delas é que a reforma da Previdência implica em retirar direitos, de certo modo, adiar ou deixar para mais tarde a aposentadoria de muitas pessoas e vai reduzir benefícios de alguns setores. As corporações, por exemplo, no caso dos juízes, no caso dos procuradores do Ministério Público, são as corporações e mesmo do funcionalismo público federal são muito fortes. Como o governo vai enfrentar isso não está inteiramente claro. Eu acho que vale a pena indicar também outras duas dificuldades que têm sido chamadas a atenção mesmo por membros que apoiam o governo. O governo apresentou a proposta da reforma da Previdência, mas não encaminhou junto com ela a proposta que modifica o modo como o atendimento dos militares será feito nesse novo panorama. O atendimento tendo em vista tempo de serviço e benefícios que os militares continuarão recebendo daqui para frente. Ao mesmo tempo, o governo vai enfrentar dificuldades agora para instalar a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Especial, que são as duas grandes comissões que devem enfrentar o projeto. Tudo isso depende de uma melhor adequação da preparação, da formação da base de apoio parlamentar. Convido todos os ouvintes a voltarem a ouvir a coluna na próxima terça-feira. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.